entrando aos poucos aí. Então, boa noite para todo mundo. Vamos aí ao retorno do segundo semestre. Sabemos, Deus sabe lá Deus qual que é a data que essa pandemia vai terminar, né? Enfim, mas pedindo para que todo mundo se cuide aí, porque a coisa não é fácil. E com relação às nossas aulas, o esquema vai ser o mesmo que a gente finalizou, por enquanto, vai ser o mesmo que a gente finalizou lá no semestre passado, tá? Então, não sei qual vai ser a posição da faculdade com relação ao retorno à aula presencial, vamos aguardar aí, né? No estado de São Paulo vai começar em outubro, mas eu não sei exatamente o município de Santos, se ele está na faixa amarela lá, quantos dias ele está nessa faixa amarela, aí se está na faixa amarela ou não, eu não consegui acompanhar, vamos aguardar qual vai ser o desfecho e orientação aí da instituição para isso. Neste momento, a gente está com vou ficar dando aula pelo Zoom, então tem professor que talvez utilize o Teams, eu, por enquanto, vou continuar com o Zoom. O que vai mudar do semestre passado para esse? Basicamente nada. Vocês tiveram aula no semestre passado comigo, eu sou chato com relação ao trabalho, sim, sou chato com relação ao trabalho. Lembre-se, quem teve a primeira aula comigo lá, no comecinho, ainda não tinha começado a pandemia, e eu dou bastante trabalho que é para ajudar na nota de vocês. Então, esse esquema vai continuar do mesmo jeito. Eu estou devendo resposta de trabalho para alguns alunos ainda, eu não esquecia, porque por conta da pandemia no semestre passado, eu tenho um aluno ainda que eu estou discutindo o trabalho, que não conseguiu me entregar, aluno que teve problema, aluno que ficou doente, aluno que ficou internado, então por isso que eu não passei o retorno ainda para vocês dos trabalhos. Mas, enfim, as notas foram lançadas de todo mundo, um ou outro aluno aí que eu estou discutindo isso. Vou dar trabalhos no mesmo esquema, a única coisa que vai modificar um pouco em relação ao semestre passado é que eu vou ser um pouco mais rígido nas datas de entrega desses trabalhos, tá? Então, a gente ficou bastante maleável semestre passado, que o pessoal precisava se adaptar, precisava entender o que estava acontecendo, mas agora não dá mais, a gente já passou por esse período de adaptação aí, então vou ser um pouco mais rígido com relação às datas de entrega de trabalho. Mas o mesmo esquema, bastante trabalho aí para a gente tentar ver o que a gente consegue aí dentro da nossa possibilidade aí atender a todo o nosso conteúdo. Tá? Então, semestre passado a gente falou de formas farmacêuticas e via de administração de medicamentos. Então, a gente ficou bastante focado nesses dois e depois a gente entrou na parte de absorção de medicamentos. A gente finalizou falando do primeiro princípio de farmacocinética, que é a absorção. Então, hoje nós vamos começar com distribuição de medicamentos, tá? Se a gente relembrando só um pouco, para a gente poder entrar em distribuição especificamente, relembrando um pouco de absorção, alguns conceitos, né? Então, primeira coisa, falar de absorção, só falo de absorção quando o medicamento chega na corrente sanguínea. Se o medicamento não estiver na corrente sanguínea, eu não posso falar de absorção. Então, essa é a primeira coisa. Então, o medicamento que é administrado, por exemplo, por via endovenosa, o que é administrado por via endovenosa, ele não sofre absorção, porque ele está direto na corrente sanguínea. O que vai diferenciar esse processo de absorção ou não, esse grau de absorção ou não, é forma farmacêutica, se o paciente tem algum problema, ou via de administração, enfim, a gente falou de vários fatores, interação com o alimento. E aí o fármaco sendo absorvido, né, o fator predominante aí é biodisponibilidade, então biodisponibilidade foi o finalzinho da aula do semestre passado. Então, biodisponibilidade é quanto deste fármaco chega na corrente sanguínea. Então, quanto chegou na corrente sanguínea é a biodisponibilidade desse fármaco. Então, o medicamento, o endovenoso, ele não tem ele não é absorvido,
mas ele tem uma biodisponibilidade. Biodisponibilidade é de 100%. Por quê? Porque todo ele está na corrente sanguínea. Então, a primeira coisa, vamos pensar num medicamento qualquer. Vamos pegar, sei lá, um medicamento talvez grande maioria de vocês já tenham ouvido falar ou conheçam, que é a amoxicilina. Então, a amoxicilina, um antibiótico, a cápsula dele tem 500 miligramas. Imaginando, vamos fazer uma conta hipotética, eu não sei exatamente quanto, mas vamos imaginar que 80%, ele tem uma biodisponibilidade de 80%. Ou seja, das 500 miligramas que o paciente tomou, vai chegar na corrente sanguínea no máximo 400 miligramas, que é 80% desse 500. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar do semestre passado. Tomou 500 miligramas. Biodisponibilidade dele é 80%. Então, 80% desses 500 é o máximo que vai chegar. Máximo, olha a palavra que eu estou dizendo. Por quê? Se o paciente tomar ele de forma incorreta, se tomar ele, de repente, ele tem que ser tomado de estômago vazio, tomar de estômago cheio, ou vice-versa, vai diminuir a absorção. Se você tomar ele você tiver um problema no estômago, enfim, aqueles fatores todos que interferem na absorção, eles podem mudar o quanto desse fármaco vai chegar na corrente sanguínea. Então, a bula diz que é 80%. Se a bula diz que é 80% dos 500 miligramas, no máximo 80% vai chegar na corrente sanguínea. Então, vai chegar 400 miligramas. Ah, mas se vai chegar a 400 miligramas, professor, ele não poderia tomar apenas 400 miligramas? Não. Porque se ele tomar 400 miligramas, vai chegar na corrente sanguínea 80% desses 400. A não ser que estejamos falando de medicamento via injetável, especificamente via endovenosa. A gente finalizou também, falando no semestre passado, por que eu tenho essa diferença entre medicamento por via oral, dosagem, concentração e medicamento via endovenosa. Por quê? Porque a biodisponibilidade deles são diferentes. Então, se eu tivesse uma amoxicilina, que na verdade até existe, não existe no Brasil, mas existe fora do Brasil a amoxicilina injetável, tá? Se eu tivesse uma amoxicilina injetável, pensando nessa biodisponibilidade de 80%, então eu poderia fazer um injetável na concentração, de 400 miligramas. Por quê? 400 é o que tem que estar na corrente sanguínea para fazer efeito. Então, isso a gente finalizou. Aí o medicamento chegou na corrente sanguínea, ele foi absorvido, ele vai ser distribuído. Então, a primeira coisa importante que eu quero que vocês gravem, que vocês guardem eu só falo de distribuição depois que o medicamento foi absorvido. Eu não posso em nenhum momento falar de distribuição sem que tenha ocorrido esta absorção ou, se o medicamento for endovenoso, que ele esteja na corrente sanguínea. Porque tem aluno que vai conversar ou vai discutir ou na hora da prova, falar é porque o medicamento está sendo distribuído, depois ele foi absorvido. Não, ele só vai ser distribuído depois que ele chegou na corrente sanguínea. Ok? Então, foi absorvido, chegou na corrente sanguínea, vai ser distribuído. Vocês estão conseguindo ver o slide que eu estou compartilhando? A distribuição é feita quando o medicamento está na corrente. Sim. Sim? Ok, obrigado. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estava falando alguma coisa? Se precisar interromper, pode interromper, gente. Fica à vontade, tá? Então, olha lá. Depois de administrada e absorvida, essa droga é distribuída. Então, ela é transportada pelo sangue e outros fluidos a todos os tecidos do corpo. O que a gente vai ter? A gente vai encontrar mais droga aonde? A gente vai encontrar mais droga nos tecidos que forem mais perfundidos, nos tecidos que receberem mais sangue. Os tecidos que receberem menos sangue, a gente vai ter menos droga, porque tem menos sangue circulando. Então, o coração é nossa bomba, né? Então, o coração, a gente tem uma grande quantidade de sangue, então vai ter bastante droga circulando.
O cérebro, eu tenho sangue, eu tenho bastante sangue, mas é uma região super vascularizada, mas com micro... Tem alguém com o microfone ligado, acho que é a Caroline, não sei, por favor, dá uma desligada aí que deu interferência aqui. Então, obrigado. Então, o que eu tenho aí, o que eu tenho no cérebro? O cérebro é uma região bastante irrigada. Professor, dá para voltar um pouquinho atrás, que na hora que começou a interferência não deu para ouvir. Tá, sem problemas. Tá? Então, assim, quanto mais irrigado for o órgão, o tecido que a gente tiver, mais sangue eu tenho, mais medicamento vai estar passando por esse tecido, por este órgão. Então, eu dei o exemplo do coração. Coração, o que eu tenho? É um tecido, é a nossa bomba sanguínea aí, certo? Então, o coração, o que eu tenho? Eu tenho vasos bastante calibrosos, eu tenho lá as artérias, as veias, certo? Então, são vasos de um calibre bastante grosso. Então, eu tenho bastante sangue passando nesse local. Então, bastante sangue, bastante droga chegando até lá. O cérebro é uma região bastante vascularizada. Sim, é uma região bastante vascularizada. Porém, são microvasos que eu tenho no cérebro. Então, a quantidade de sangue comparada ao coração, olha que eu estou fazendo uma comparação, é uma quantidade menor. Então, eu tenho menos sangue nesta região. Então, eu vou ter uma quantidade menor de droga e a gente vai falar de outras coisas quando eu falo de cérebro aí, tá? E aí, o que acontece? Esse medicamento, ele foi absorvido, chegou na corrente sanguínea, ele tem uma propriedade de se ligar a algumas proteínas plasmáticas. Isso é de cada fármaco, assim como biodisponibilidade é inerente do próprio fármaco. O fármaco tem uma porcentagem que ele pode ser absorvido ou não. Esse fármaco ele tem uma porcentagem dele que ele pode se ligar ou não à proteína plasmática. A principal proteína que a gente tem no nosso sangue é a albumina. É só albumina? Não. Eu tenho outras proteínas no nosso sangue. Eu tenho globulina, eu tenho bilirrubina, eu tenho outras proteínas. Mas o que eu quero que vocês guardem quando eu falar de distribuição é, primeiro, só vou falar depois que ele foi absorvido. Segundo, ele pode se ligar ou não à proteína. Qual proteína? A albumina é a principal proteína que a gente vai estar falando. Não é só a albumina, mas a principal proteína que a gente tem aí, que esse fármaco vai estar se ligando. Ok? Então, eu tenho lá. Albumina, quem se liga à albumina? Principalmente as substâncias de caráter ácido. Lembrem que a gente falou de absorção, a gente falou de substâncias de caráter ácido e substâncias de caráter básico. Então, as substâncias de caráter ácidas são ligadas à albumina e as substâncias de caráter básico são ligadas à alfa-1 glicoproteína ácida, tá? E aí eu tenho globulina, que eu falei, eu tenho outras proteínas plasmáticas, mas vamos pensar especificamente em albumina, que é a principal proteína que a gente tem no sangue. Aí o que eu quero que vocês pensem? Vocês estão tendo aula com o professor Valber de dinâmica. As aulas que o Valber está dando, quando ele fala de farmacodinâmica, para o farmacoteração ele tem que encontrar o quê, gente? Alguém lembra aí? Alguém pode me ajudar? Para o farmacoteração, ele tem que encontrar alguma coisa. O que ele tem que encontrar? Corrente sanguínea, receptor. Isso, um receptor, perfeito, certo? Então, o fármaco ele tem que encontrar um receptor aí, certo? O Nicolas também respondeu, algumas pessoas responderam aí. Perfeito, parabéns. Então, isso é uma coisa fácil de entender, que às vezes o pessoal faz um pouco de confusão, e o pessoal acaba se perdendo aí um pouco. Isso cai em muita prova de concurso, eu peço nas minhas provas também. Pensem o seguinte, a gente acabou de dizer que esse fármaco chegou na corrente sanguínea, ele pode se ligar a uma proteína plasmática.
Se ele se ligou na proteína plasmática, ele não se liga, ele tem uma porcentagem, tá, gente? Ele não se liga 100% na proteína plasmática. Então, vamos imaginar aquela amoxicilina de novo. Vamos pensar na amoxicilina. A amoxicilina tomou 500 miligramas. Dos 500 miligramas, 80% é a biodisponibilidade. Então, dos 500 miligramas, 400 miligramas chegaram na corrente sanguínea. Então, eu tenho 400 miligramas que estão circulando na corrente sanguínea. Para fazer uma conta fácil também, vamos fazer uma conta fácil, 50% desse fármaco se liga na proteína. Então, metade dele. Então, eu cheguei com 400 na corrente sanguínea. Dos 400, 200 estão ligados na albumina e 200 estão livres. Vocês acabaram de me dizer que para o fármaco ter uma ação, ele precisa encontrar um receptor. Então, eu tenho 200 miligramas da amoxicilina, que está ligada numa albumina, ela está grudada nessa albumina. Se ela está grudada na albumina, o que significa? Ela não vai conseguir encontrar um receptor para ter a sua ação, porque ela já está grudada na albumina. Agora, eu tenho outros 200 miligramas que estão livres. Esses outros 200 miligramas que estão livres, ele está solto, não está ligado em absolutamente nada. Se ele não está ligado em absolutamente nada, o que vai acontecer com esse fármaco? Ele pode encontrar o seu receptor, ligar no seu receptor, ligando no receptor ele tem ação. Então, daquelas 500 miligramas que tomamos lá daquela cápsula, na verdade, quanto vai estar fazendo, qual é a concentração que vai estar fazendo ação? 200 miligramas. Eu vou repetir tudo de novo, tá? Mas eu tomei 500, daqueles 500, só 200 miligramas vão estar fazendo ação naquele momento. Vamos repetir para quem perdeu aí. Ou quem chegou um pouquinho depois aí, que tem aluno que estava entrando ainda. Então, dei lá para o paciente amoxicilina. Tomou amoxicilina por via oral. Tomou uma cápsula de 500 miligramas. Essa cápsula tem uma biodisponibilidade. A biodisponibilidade, de novo, estou falando valores hipotéticos que é fácil para a gente meio que fazer a conta aqui juntos de cabeça. Então, ele tomou 500 miligramas, 80% desta concentração, 80% desse fármaco é biodisponível. Então, dos 500 miligramas que esse paciente tomou, chegou na corrente sanguínea no máximo, imaginando que o paciente não teve nenhum problema, tomou direitinho o medicamento, chegaram 400 miligramas. Então, 500 miligramas, chegou 400. Já perdeu 100. 100 já foi embora, o paciente não conseguiu absorver, já foi para o lixo, enfim, excretou isso, saiu nas suas fezes, saiu na urina ali, enfim, ele não conseguiu absorver. Então, chegou na corrente sanguínea 400. Ele está na corrente sanguínea, está lá no sangue, passeando por todos os tecidos e órgãos, ele tem uma característica que é inerente deste fármaco se ligar à proteína. A principal proteína do sangue é a albumina. Então, ele tem essa informação também hipotética, de novo, de que este fármaco se liga 50% à proteína plasmática. Também, de novo, é só para a gente poder fazer uma conta rápida. Então, significa, dos 400 miligramas que chegaram na corrente sanguínea, 200, que é 50%, metade se liga na proteína plasmática e outra metade está livre. Certo? Então, de novo, só vou fazer essa conta em cima do que chegou na corrente sanguínea, não é em cima daqueles 500. Quando eu der o valor da ligação à proteína plasmática, não é em cima da dosagem do medicamento, a não ser que esse medicamento seja absorvido 100%, ou seja uma droga de uso endovenoso que está todo ele na corrente sanguínea. Aí é diferente. Então, dos 400, 200 estão livres, 200 estão ligados à proteína plasmática. Para o fármaco ter uma ação, vocês mesmos disseram, estão vendo isso com o Valber, para o fármaco ter uma ação, ele precisa se ligar à proteína plasmática.
Então, o fármaco que está grudado, desculpa, proteína plasmática não, perdão, ao seu receptor, desculpe. Para o fármaco ter ação, precisa se ligar ao seu receptor. Então, o fármaco que já está ligado à proteína plasmática, ele já está ligado. Se ele já está ligado, ele não vai conseguir se ligar no seu receptor. Então, esse fármaco não vai ter ação neste momento. Daqui a pouco ele vai ter ação, mas aí eu falo um pouquinho mais para frente, ainda hoje. Agora eu tenho uma parte, metade daquilo que chegou na corrente sanguínea, 50% ou 200 miligramas, que está livre. Esse 200 miligramas que está livre, ele vai encontrar o seu receptor, ele acopla no seu receptor e tem a sua ação. Então, inicialmente, são 200 miligramas que eu tenho ação. Daqueles 500 que tinham comprimido, 200 miligramas têm ação. Tudo bem? Deu para acompanhar aí, gente? Professor, essa ação que tem no caso, quando ele se acopla na albumina, é uma ação relevante? Ele não tem ação nenhuma. A parte que está ligada à albumina não faz ação farmacológica absolutamente nenhuma. Ele fica inerente, ele fica na corrente sanguínea circulando até ele se desligar dessa albumina. Ele vai se desligar dessa albumina, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, na verdade, tudo que chegou na corrente sanguínea, você vai ter uma ação. Mas, de imediato, é só aquela porção que está livre. Tudo bem? Deu para entender, não? Ele só simplesmente se acopla à proteína, no caso. Isso, e não vai ter ação farmacológica nenhuma. Para ele ter ação farmacológica, ele precisa encontrar o seu receptor. Perfeito. Tá bom, tá bom. Ok? Tudo bem, gente? Alguma pergunta a mais? Ok? Podemos continuar? Então, vamos lá. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, pode me interromper, gente. Ou quiser mandar um chat, alguma coisa, de repente alguém está sem microfone, fique à vontade aí, tá? Então, o que acontece? Vamos fazer um outro exemplo para vocês entenderem e vamos ver se vocês conseguem chegar numa resposta aí para mim. Então, a gente pegou este fármaco. Vamos pegar um outro fármaco, por exemplo, varfarina. Varfarina é um anticoagulante. O que acontece com a varfarina? A varfarina, ele é um medicamento que ele tem uma altíssima ligação à proteína plasmática. Ele tem uma ligação que pode chegar a 98% até 99% desse fármaco se liga à proteína plasmática. Então, vamos fazer uma conta também, tentar fazer uma conta para ser bem fácil para a gente poder fazer essa conta aí. O comprimido tem 5 miligramas. Eu tenho um comprimido de 1, tenho um comprimido de 5. Vamos pegar o comprimido de 1, que é mais fácil a continha. Então, eu peguei uma varfarina, comprimido de 1 miligrama. Então, eu tenho um comprimido de 1 miligrama. Vamos imaginar que ele seja 100% absorvido. Ele é por via oral, mas que ele seja 100% absorvido. Não é 100%, mas para fazer a conta, como eu não estou com lousa aqui, a gente não dá para ficar escrevendo, então vamos imaginar que esse fármaco seja 100% absorvido. Então, de 1 miligrama que esse paciente tomou, chegou na corrente sanguínea dele 1 miligrama. Ele tem uma ligação à proteína plasmática de aproximadamente 98%, 99%. Então, vamos fazer a conta com 99%. Então, deste 1 miligrama que esse paciente tomou, chegou 1 miligrama na corrente sanguínea, desse 1 miligrama, 0,99 miligramas vai estar ligado à proteína plasmática. Certo? E 0,01 miligrama vai estar livre, que é 1% daquele 1 miligrama. Certo? Então, de 1 miligrama, 99% está ligado à proteína. Aonde eu pego essa informação? Está na bula. Está na bula do medicamento. Quando foi feita pesquisa clínica, estudo, está lá essa informação. Se ele se liga ou não à proteína e qual é a porcentagem que ele se liga a essa proteína. Então, imaginando que chegou na corrente sanguínea 1 miligrama, deste 1 miligrama, 99% vai se ligar, então 0,99 miligramas vão se ligar à proteína e vai estar livre 0,01 miligrama. Então, daquele 1 miligrama que o paciente tomou, apenas 1% do que foi absorvido é o que vai estar fazendo efeito inicialmente para aquele paciente.
tá? O restante, não. O que acontece com este restante? É o que eu falei. Para ele poder ter ação, para ele poder ter efeito, ele precisa encontrar o seu receptor. Se ele está ligado a essa albumina, então ele não vai, essa proteína, como é a albumina, por exemplo, ele não vai conseguir ter ação. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se desligar desta proteína plasmática, tá? Então, esta ligação, aí tem que lembrar um pouquinho aí, um pouco das aulas do professor Pandini aí. Esta ligação à proteína plasmática não é uma ligação muito forte, é uma ligação com ponte de Van der Waals, tá? Pensando na química aí, é uma ligação fraca, essa ligação com essa proteína plasmática. Então, é uma ligação fácil de você quebrar. Mas o que vai acontecer? Imaginem, eu sempre dou esse exemplo aí, imagine que vocês estão tentando pegar um ônibus. A gente sabe que na vida real não é bem assim, mas o ônibus está lotado. O ônibus está extremamente lotado. Quando é que vocês conseguem entrar nesse ônibus? Em que momento, se ele está lotado? Quando esvazia, professor. Quando esvazia ou quando desce alguém. Perfeito, é isso mesmo, Ricardo, é por aí mesmo. Então, o ônibus está lotado. Para você conseguir entrar, tem que fazer o quê? Tem que esvaziar. Então, o que acontece? Este fármaco está ligado à proteína. Ele vai conseguir se ligar lá ao seu receptor? Não. Você tinha uma porção livre que ligou no receptor. Então, eu tenho a porção ligada à proteína, que não vai ter ação nenhuma. Eu tenho a porção livre que ligou no receptor. No momento que essa porção livre se ligou no receptor e teve a sua ação, é como se alguém desembarcasse do ônibus, certo? Então, essa porcentagem aí, esse 0,01 miligrama que teve ação, ele encontrou, o receptor teve ação, assim que ele teve ação, se desliga mais 0,01 miligrama do que estava ligado à albumina, ele se desliga da albumina, encontra o receptor, tem a sua ação. Assim que teve ação, mais 0,01 miligrama que estava ligada, vai se desligando, se liga no seu receptor e tem ação. Ou seja, no final das contas, tudo que foi absorvido, eu vou ter ação. Só que o que acontece? Eu vou tendo ação, se eu pensar na varfarina, que eu tenho 99% de ligação à proteína, ele vai desligando aos poucos. Se eu pensar naquela amoxicilina, que era 50% de ligação, 50% se ligou, teve ação. Assim que teve ação, já tem o outro 50% livre que vai encontrar o receptor, ter ação e acabou. Então, eu tenho essas duas diferenças que eu posso dizer aí. Eu vou explicar de novo essa segunda parte, tá? Então, vamos lá. Porcentagem livre e porcentagem ligada. Se está ligada, ele não consegue encontrar receptor. Se não consegue encontrar receptor, não tem ação. Então, a varfarina, eu tenho lá 99% dela ligada à proteína. Então, de 1 miligrama que eu tinha na corrente sanguínea, 0,99 miligramas estava ligada à proteína. E aí, o que acontece? Se ele estava ligado a esta proteína, ele não vai ter ação imediata, só aquele 0,01 miligrama que eu vou ter a sua ação. Aí 0,01 miligrama encontrou o seu receptor e teve a sua ação. Assim que ele está tendo a sua ação, 0,01 miligrama que estava ligada na proteína plasmática se desliga da proteína, encontra o receptor, tem ação. Aí mais uma porcentagem se desliga da proteína, encontra o receptor e tem ação, e assim por diante. Tem algumas pessoas fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. Leandra, professora, varfarina tem ação prolongada, então, ou não tem relação? Não, não tem relação, mas é um pouquinho disso que eu já vou falar agora. Gabriele, professor, esse ciclo de porcentagem livre ligada é o que determina a meia-vida do fármaco? Não, meia-vida do fármaco é outra coisa que determina a meia-vida dele.
Isso a gente vai ver mais para o final do semestre, não dá para eu falar ainda de meia-vida, tá? O Nicolas pergunta, professor, então pode dizer que o medicamento tem ação duas vezes? Primeiro vai uma porcentagem livre, depois a ação da porcentagem que estava ligada no sangue? Olha, Nicolas, eu não sei se eu responderia exatamente que ele tem ação duas vezes. Na verdade, tudo aquilo que chegou na corrente sanguínea eu vou ter ação. Tudo que está na corrente sanguínea eu vou ter ação, certo? O que vai acontecer é que ele vai liberando isso aos poucos. Então, aquilo que acho que foi a Leandra que colocou, de um fármaco de liberação prolongada ou ação prolongada, eu não diria que é uma ação prolongada, mas você pegou numa coisa, Leandra, que é bem importante. Se eu pegar amoxicilina e pegar a varfarina, o que eu consigo verificar em cima disso que eu falei para vocês? A amoxicilina, ele chegou na corrente sanguínea, 50% está livre, certo? 50% está livre, tem a sua ação. E o outro 50%, logo em seguida, ele vai encontrar o seu receptor e vai ter a sua ação. Então, significa o quê? Em pouco tempo, eu não tenho mais fármaco no sangue. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando. Chegou 50% na corrente sanguínea, ou melhor, chegou na corrente sanguínea, 50% se ligou à proteína, 50% está livre. Então, 50% está livre, enquanto o seu receptor tem ação. Assim que está tendo ação, já se desloca aqueles outros 50%, encontra receptor, tem ação, acabou, não tem mais fármaco no organismo. A varfarina, o que acontece com a varfarina? Ele sobra 1% de fármaco livre. Então, eu tenho 1% que vai encontrar o seu receptor e ter ação. Aí, daqui a pouco, mais 1%, daqui a pouco, mais 1%, daqui a pouco, mais 1%. Então, eu tenho muito fármaco que está ligado para ter a sua ação. Então, o que acontece? Porque esse é um dos fatores, por exemplo, por que eu tenho que tomar medicamento uma vez ao dia, duas vezes ao dia, 3 vezes ao dia? É um dos fatores, não é só esse. Outro, por exemplo, é a meia-vida que foi dito aí por alguém, certo? A Laura está dizendo que não conseguiu entender, não tem problema, eu explico de novo. Deixa eu ver aqui, a Caroline, todos os medicamentos são assim, que agem aos poucos e vão se desligando das proteínas, se ligando aos receptores? Caroline, sim, todos os medicamentos agem da mesma forma, é que uns se ligam mais à proteína, outros se ligam menos. Vou dar um outro exemplo. Certo? Heparina. Heparina é uma droga que ela não se liga à proteína plasmática. Então, heparina não se liga à proteína. Se heparina não se liga à proteína, o que significa isso? Tudo que chegou na corrente sanguínea vai encontrar o seu receptor e ter a sua ação, porque ela não se liga, está toda ela livre. O que significa? Você deu o medicamento para o paciente, ele chegou na corrente sanguínea, teve a sua ação, acabou o medicamento. Então, se eu quero manter aquele paciente, no caso da heparina, anticoagulado, eu tenho que dar uma nova dose, certo? Então, vamos repetir aqui para ver se a Laura consegue entender. Vamos lá, e aí, quem não conseguiu entender, a gente pega de novo aí. Ô, professor. Pode falar. Então, a adrenalina... Esperar só mais meio minuto aí, gente. Já entrou bastante gente, mas em relação ao passado, estão faltando 4 alunos ainda.
Ok, vamos lá. Quem tinha me feito a pergunta, pode repetir, por favor? Fui eu, professor Ricardo. Tá, fala aí, então, Ricardo. a adrenalina também, ela não se conecta à albumina, então? Não, eu não sei qual é a porcentagem de ligação, eu não sei, mas ela deve se conectar sim, eu não sei quanto é a porcentagem, tá? É que você está dizendo que a adrenalina usa para uma parada, tem que ter uma ação rápida, aí você está pensando alguma coisa desse tipo? É isso? Então, ela deve ter uma ligação à proteína, eu não sei te dizer quanto exatamente. Mas deve ela tem ser uma porcentagem, ela tem uma porcentagem. Isso. Quando você faz o estudo da droga, quando a gente vai aprender isso o ano que vem, vocês vão ver comigo. Quando eu vou fazendo um estudo com uma nova droga, estou desenvolvendo um novo medicamento, eu já estou avaliando esse tipo de informação, quanto que eu preciso dar a dose para esse fármaco para ele ter a ação que eu preciso. Então, eles fazem a conta inversa. Não sei se você conseguiu entender o que eu estou falando, Ricardo. Para eu ter uma ação, eles já fizeram toda essa conta inversa. Sabe quanto que ele eliminou, quanto que ele precisa metabolizar, quanto que ele se ligou à proteína e quanto que ele vai precisar absorver para chegar na sua corrente sanguínea para ter essa ação. Então, quando eles desenvolveram aquele amoxicilina de 500 miligramas, eles já estão sabendo que é 250 miligramas que vai fazer ação inicialmente. É o que eu falei. Todos os 250 não, 200. Tudo que chegou na corrente sanguínea vai ter ação, mas de imediato é aquela que está livre da quantidade plasmática. Isso, perfeito. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo, professor. Tá bom, então vamos lá, Laura. Não sei se a Laura está na sala, que ela tinha me perguntado, mas vou, independente dela estar ou não, tá sim, ela está. Então, eu vou tentar explicar, Laura. Se não ficar claro, não tem problema. Você me chama de novo e a gente repete quantas vezes for necessário. Depois eu respondo a pergunta, o questionamento aqui da Leandra, que ela fez uma pergunta, eu já respondo. Então, vamos lá. O medicamento foi absorvido, chegou na corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea de acordo com a sua biodisponibilidade. Então, eu dei o exemplo do amoxicilina, imaginando que a biodisponibilidade seja de 80%. Você tomou 500, chegou 400. Por que chegou 400? É 80% desse 500 que chegou na corrente sanguínea. Então, você está com 400 na corrente sanguínea. De novo, esses 400 é se o paciente não teve nenhuma interferência, se o paciente absorveu tudo do jeito que tinha que ser absorvido. Ok? E aí, eu tô com esses 400 na corrente sanguínea, 200, aí eu tenho 50% que vai se ligar à proteína. Então, desses 400 miligramas, 200 se liga à proteína e 200 está livre. Para esse fármaco ter ação, ele precisa encontrar um receptor. Então, por isso que eu falei, vocês não precisam ficar decorando as coisas, qual a porção que vai ter ação ou não. O fármaco ter ação, ele tem que encontrar um receptor. Se ele já está ligado na albumina, desses 200 miligramas está ligado na albumina, se esse 200 miligramas está ligado na albumina, eu não vou ter ação. Então, eu tenho 200 que está livre. 200 que está livre, vai lá, encontrou o receptor, se acoplou no receptor, teve a sua ação. Mas eu tenho 200 que está livre. Assim que a parte desses 200 vai tendo a sua ação, encontrando o receptor e vai tendo a sua ação, a mesma quantidade que vai encontrando o receptor tendo a sua ação, vai se desligando o que estava com a albumina. Então, se desliga essa outra porcentagem e encontra o receptor e tem a sua ação. Então, tudo que chegou na corrente sanguínea vai ter ação, mas de imediato o que está livre, essa porção livre. Então, a amoxicilina, ela vai ter, vamos colocar assim, uma ação em duas etapas, tá? Então, ele tem o 200 miligramas que estava livre, encontrou o receptor, teve ação, e depois os outros 200 encontram o receptor, tem a sua ação. Acabou a amoxicilina no sangue, eu não tenho mais amoxicilina no sangue. O outro exemplo que eu dei foi a varfarina. O que acontece com a varfarina? A varfarina, imaginando que o comprimido é de 1 miligrama, imaginando que chegou tudo na corrente sanguínea,
Então, eu estou com 1 miligrama na corrente sanguínea. A informação da varfarina é que ela se liga aproximadamente 99% à proteína plasmática. Então, de 1 miligrama, eu tenho 0,99 miligramas que está ligado à proteína plasmática, que é 99%. Então, eu tenho 0,99 ligado à proteína e tenho 0,01 que não está ligado à proteína. Então, esse 0,01 é o que eu vou ter ação, que é a porção que está livre. Então, 0,01 eu tenho ação. Aí, o que eu tenho? Eu tenho 0,99. Mais 0,01 disso aqui encontra o seu receptor. Eu fiquei com 0,98. Mais 0,01 encontra o receptor. Fiquei com 0,97. Então, até eu acabar com essa varfarina toda, eu vou levar muito tempo. Diferente do amoxicilina, que o quê? Ele se liga só 50%. Então, 50% teve a sua ação, depois os outros 50% encontram o receptor e tem a sua ação. Ok? Ela escreveu aqui que entendeu. Se não entendeu, não tem problema, Laura. Pergunte de novo. Ok? Então, essa é a diferença. Então, por que eu tenho que dar o medicamento uma vez ao dia só? O varfarina eu dou uma vez ao dia. Por quê? Um dos motivos, gente, não é só isso, de novo. Um dos motivos é esse, certo? Então, eu dou varfarina uma única vez por dia. Por quê? Porque ele vai liberando a droga aos poucos para ter a sua ação. O amoxicilina eu tenho que tomar de 8 em 8. Por que eu tenho que tomar a cada 8 horas? Porque ele acaba o medicamento do sangue. Eu não tenho mais medicamento no sangue, ele precisa tomar uma nova dose para ter a sua ação. Ok? Deixa eu ver o que a Leandra colocou aqui. Poderia, então, considerar que a amoxicilina tem ação imediata e a varfarina ação prolongada? Não. A varfarina também tem uma ação imediata. É aquilo que eu estava explicando para o Ricardo. Para eu ter uma ação da varfarina, já foi feito esse cálculo todo ao reverso. Então, eu sei que eu preciso de 0,01 miligrama para eu ter a ação da varfarina. Então, quando eu estou fazendo o estudo, para eu saber a dose do remédio que eu vou dar, eles sabem o seguinte: para eu ter a ação da varfarina, para eu ter uma ação, o paciente ter uma resposta, ele precisa de 0,01 miligrama. Então, ele está fazendo o contrário. 0,01 miligrama, então significa que como ele se liga muito à proteína, para eu ter esse 0,01, eu preciso tomar 1 miligrama, tá? Liberação prolongada, tá? Não, então, a liberação prolongada, na verdade, ela tem a ver com a absorção, tá? Não é a ver com a distribuição. Então, a liberação prolongada, ele vai absorvendo aos poucos. Então, ele demora mais para absorver, tá? Não tem a ver com a distribuição. Quando eu falo de liberação prolongada, de ação prolongada, é isso, tá? Vamos ver o que a Joana colocou aqui. Então, professor, isso significa que depende cada qual da classe for... Tá. Isso é uma pergunta super importante. Infelizmente, não, Joana. Não depende da classe. Eu dei o exemplo aí de anticoagulante. Então, anticoagulante, eu dei o exemplo do varfarina, que é um medicamento de administração por via oral, e dei heparina, que é um medicamento de administração ou subcutânea ou endovenosa. Então, o que acontece? Os dois são anticoagulantes. A varfarina se liga 99% à proteína. A heparina, que também é anticoagulante, não se liga a nada. Então, infelizmente, não tem a ver com a classe farmacêutica, tem a ver com a estrutura do medicamento, com a estrutura química dele, tá? E, infelizmente, seria até interessante eu dizer, olha, todos os anticoagulantes se ligam bastante, todos os antihipertensivos se ligam tal, mas não é isso, tá bom? Tudo bem? Podemos continuar? Se tiver mais perguntas aí, fiquem à vontade. Está bem produtivo aí, tá? Então, fechando essa parte aí, então, uma vez que essas proteínas não passam através das paredes capilares, né? Por isso que ele não tem ação, então a ligação do fármaco à proteína pode retê-lo no espaço vascular, né, por um determinado tempo. É o que eu falei, essa ligação não é uma ligação muito forte, é uma ligação fraca.
Diga, Leandra, pode falar. Você quer escrever, quer falar, pode ficar à vontade. Não, eu consegui liberar meu áudio, professor. Professor, Tá bom. desculpa, eu não Imagina. entendi. Então assim, a varfarina, essa liberação da varfarina, então eu não posso considerar que ela tem uma liberação prolongada, professor? E a Não. amoxicilina, não? Não, quando eu falo de liberação, é pensando em absorção, tá? Eu não estou pensando em distribuição. Quando eu falo de liberação prolongada, ação retarde, medicamento de ação prolongada, eu estou falando de medicamentos, falando da parte de absorção, não estou falando da distribuição aí, tá? Eu até entendi o que você falou, eu poderia até, assim, a grosso modo eu poderia pensar, mas a palavra, quando fala de quando eu falo de liberação prolongada, ação prolongada, eu estou falando da absorção, não estou falando da distribuição, tudo bem? Liberação, professor. Ai, desculpa, professor, deu um nó agora. Liberação, então, está relacionado à distribuição? Absorção, liberação prolongada, ação retarde, tudo aquilo que a gente viu lá no semestre passado é relacionado à absorção, não está ligado à distribuição do fármaco. Ah, Professor, tá, entendi. O seu raciocínio, espera só um pouquinho, Ricardo, o seu raciocínio, Leandra, não está errado, tá? Você está pensando de uma maneira certa, só que eu não posso associar a palavra do fármaco, liberação prolongada, com isso que você está falando. Aquela palavrinha que vem na caixinha do medicamento, ou ação retarde, ou liberação prolongada, é pensando na absorção. Mas eu entendi o que você falou, porque uma vez que ele está liberando essa varfarina de pouquinho em pouquinho, o que significa isso? Peraí, ele vai ter uma ação prolongada, eu vou ter uma ação. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu não tenho uma ação prolongada, você entenda. Ele teve 0,01 miligrama, encontrou o seu receptor, teve a sua ação foi praticamente imediata. Ele teve a sua ação, aí vai pegar mais 0,1, então o medicamento como um todo, certo? Ele vai demorar o dia inteiro, então é isso que está associando à liberação prolongada. Eu entendo, acho pelo menos que é isso que você está associando a essa liberação prolongada. É isso Mas mesmo. Liberação prolongada o fármaco vai absorvendo aos poucos, ele vai liberando o princípio ativo aos poucos para ser absorvido. Aí ele foi absorvido, o que foi absorvido, ele se liga ou não à proteína na sua determinada concentração. Cada fármaco tem uma porcentagem de ligação. Não sei se eu consegui, ficou mais claro para você agora. Não, entendi sim, professor. Deu um bananinha mas na cabeça, mas agora eu entendi. Ele é considerado, então, um medicamento normal, professora varfarina. Sim, com certeza. Tá bom, professor, muito obrigada. Imagina. Pode falar, Ricardo, manda ver. Não, professor, então, pegando carona aí na pergunta, então seria mais correto dizer que a absorção dele é prolongada, então. Isso, ok, absorção perfeito. prolongada. Isso, tá certo, isso mesmo. Fechado, tá certíssimo. Ok. Tá? Então, olha lá, voltando para cá, a fração do fármaco não ligada, né? Então, a fração que está livre é que atravessa essas membranas, tornando-se disponível para interação com o seu receptor. Aqui é só, assim, que eu falei, não precisa decorar o que está escrito aqui. O que eu preciso que vocês decorem é a fração que tem ação, a fração farmacologicamente ativa, é a porção livre, ou seja, não ligada. A fração que está ligada, ela é farmacologicamente inativa para aquele momento, é o que eu falei. Depois ela vai encontrar um receptor e vai ter a sua ação. Então, tudo que chegou na corrente sanguínea vai ter a sua ação. Mas ele vai de acordo com essa ligação à proteína que esse fármaco tem. Tá bom? Tá. A interação do fármaco com a proteína plasmática é um processo rapidamente reversível. Eu já falei, é uma ligação fraca que ele tem. E à medida que o fármaco não ligado, o fármaco que está livre, difunde-se para os capilares, mais fármaco ligado dissocia-se da proteína. É o que eu falei do ônibus lá. Então ele não consegue, o ônibus está cheio. Assim que o fármaco não ligado, como se estivesse descendo do ônibus, ele vai se difundir, aí mais fármaco ligado ele vai sair. De novo, aqui é só umas palavras para ficar bonito o que eu falei, mas é gravar. Ligado, não encontra receptor. Se não encontra o receptor, não tem ação. Para ele ter ação, ele tem que estar livre.
Só que este livre encontrou seu receptor, ele teve a sua ação, aquele que estava ligado se dissocia da proteína, ele larga a proteína e vai encontrando o seu receptor e tem a sua ação. É isso que está dizendo aqui. Ok? Olha, o complexo, para finalizar, o complexo fármaco-proteína, além de ser farmacologicamente inativo, ele não encontrou o receptor. Ele não é metabolizado e eliminado. Isso aqui tem a ver com o início da aula que eu falei de distribuição. Eu só falo de distribuição se o fármaco foi absorvido. Eu não posso falar de distribuição antes que esse fármaco seja absorvido. E eu não posso falar de metabolização e nem de eliminação se o fármaco não foi distribuído. Então, se o fármaco não teve a sua ação, não ocorreu a distribuição, ele não está livre de proteínas, ele não tem a sua ação, ele não vai conseguir ser metabolizado e excretado. É isso que está dizendo aqui no final. Ok? Eu acho que por hoje a gente pode eliminar por aqui. Deu nosso tempo aí, faltam 3 minutos. Mas eu acho que foi produtivo, eu gostei, eu acho que foi bem interessante. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Carol, desliga seu microfone. Ok. Gente, então assim, para finalizar, eu vou deixar um exercício para vocês no material didático e vocês me entregam esse exercício até semana que vem, tá? Se entregam até sexta-feira, até sexta-feira da semana que vem. Carol, se você puder escrever, pode escrever, eu espero. A Carol disse que estava tentando falar. A ingestão de albumina pode comprometer a distribuição dos medicamentos? Isso é para a aula que vem. Sim, ela vai comprometer, tá? Respondendo a sua pergunta, quando a gente falou de, assim, só antecipando, mas é para a aula que vem, mas a pergunta é super boa, e a Laura comentou. A gente, lembra que a gente falou de absorção? Quando a gente falou de absorção aí, a gente falou de fatores que interferem. Então, qual é um fator que vai interferir na distribuição de fármaco? É a concentração de albumina que esse paciente tem. Se ele tiver pouca albumina no sangue, o fármaco se liga menos. Se ele tiver uma concentração adequada de albumina, o fármaco se liga. Mas é isso mesmo, perfeito. Carol, você está escrevendo alguma coisa? Posso esperar, não tem problema. Não sei se a pergunta era a mesma, se é alguma outra coisa. Pode escrever aqui se está. Esperar um pouquinho que eu acho que a Carol tá escrevendo aí. Se a atividade pode ser em dupla? Pode, eu vou colocar lá. Pode ser em dupla ou até em 3 no máximo, não tem problemas, tá? A Leandra perguntou da atividade. Vamos ver o que a Carolina escreveu. Professor, então os medicamentos que se ligam às proteínas, no caso, acontece por não encontrarem receptor? Não, não é por conta disso, não. É uma propriedade intrínseca do medicamento. Assim como a biodisponibilidade é do próprio medicamento, não é porque ele não encontra receptor que ele se liga. Porque lembra que ele vai estar lá circulando pela corrente sanguínea, ele vai encontrar um receptor, ou em algum momento ele vai encontrar. Então, isso não é porque ele não tem receptor. No caso, quando libera receptor, ele se desliga da proteína e se liga no receptor? Sim, é isso mesmo. Pense dessa forma. Para ficar mais fácil, pense assim. Isso está certinho. Ok? Cada vez que ele encontrou o receptor, pensa, 1 miligrama dele, 0,1 que encontrou o receptor, se desligou, mas 0,1 que estava ligado. Aí ele volta para a corrente sanguínea livre, encontra o receptor, tem ação, mais um pouquinho se desliga e assim por diante. Isso você pode pensar dessa forma, é uma boa maneira que você escreveu. Pode ser assim. Ok? Mais alguma pergunta? Então tá bom, gente. Obrigado, por hoje é isso e semana que vem tem mais. Bom final de semana para vocês todos, tá bom? Falou, professor. Boa noite, bom final de semana. A nós. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado igualmente.